doce da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Meus caros irmãos, eu lhes falei no vídeo passado, este é o terceiro. Primeiro eu expliquei rapidamente, de modo geral, o que é a Páscoa. No segundo, a Páscoa de Cristo. Hoje eu gostaria de lhes explicar neste vídeo como a igreja celebra anualmente a Páscoa do Senhor. Eu disse que a Páscoa ela é composta de 3 momentos. Escravidão, morte, se atravessa as águas do mar da morte, do mar vermelho, veja, segundo momento, e se sai do outro lado do mar, vivificado, livre para a comunhão com Deus, terceiro momento. Esta é a Páscoa. Como é que a igreja celebra isso anualmente? Como é que nós vamos celebrar na próxima Semana Santa? Com o tríduo, olhe, está vendo? 3 momentos, o tríduo pascal. O tríduo pascal. Nos ritos litúrgicos, aquilo que Cristo viveu e que se torna presente para sempre no coração do Pai, aquilo que Cristo viveu se torna presente na liturgia da igreja, para que você possa entrar e se apropriar daquela graça que Cristo nos oferece. Então vamos lá. Primeiro dia do tríduo, Cristo se entregou por nós. Vejam, Cristo, na condição de escravo, fazendo-se servo até a morte, se entregou por nós. Até a morte. Não há maior prova de amor que dá a vida pelos amigos. Segundo dia do tríduo, Cristo entrou na morte. Cristo foi tragado pela morte. Terceiro dia do tríduo, Cristo venceu a morte. Cristo ressuscitou. Agora vamos lá. Qual é o primeiro dia do tríduo? O primeiro dia do tríduo é a quinta-feira santa à tarde e a sexta-feira santa. Lembre que para os judeus, na tradição judaica, o dia começa ao entardecer. O dia para o judeu começa quando brilham as 3 primeiras estrelas nos céus. Então, o primeiro dia do tríduo, a quinta e a sexta-feira santas, são um só dia. A quinta à tarde, o primeiro dia do tríduo. Veja, ele se entregou por nós. Ele se entrega ritualmente na ceia, no entardecer da quinta, e vai se entregar fisicamente, historicamente, como evento na sexta. Aquilo que Cristo faz na quinta e aquilo que Cristo faz na sexta são a mesma coisa. É a mesma coisa, é a mesma entrega. Mas numa é o modo de entregar-se que muda. Numa ele se entrega ritualmente, para que a igreja possa repetir isso enquanto esse mundo existir. E na outra ele se entrega fisicamente, historicamente, materialmente. Eis aqui. Então, esse é o primeiro dia do tríduo. Na quinta-feira santa, na missa na ceia do Senhor, e na sexta-feira santa, o nosso coração devia estar com essa frase: tu te entregaste por mim até a morte. O segundo dia do tríduo é o sábado santo, chamado Grande Sábado. Nunca chame o sábado santo de sábado do aleluia. Isso era antigamente, quando na liturgia se celebrava a vigília pascal no sábado pela manhã. Por uma aberração, foram colocando para mais cedo, para mais cedo, para mais cedo, a vigília pascal, e terminou ficando no sábado pela manhã. Cuidado que estão começando novamente com isso. Já se celebra a vigília pascal às 8 da noite, às 7 da noite, veja. Deve se celebrar sempre com o sol já posto, e quanto mais tarde, melhor. Quanto mais próximo da meia-noite, melhor, a vigília pascal. Então, o sábado santo, o grande sábado, o sábado do silêncio, o sábado no qual Jesus passa na morte. Na morte. E depois o terceiro dia, o domingo da ressurreição, a vigília pascal. Veja, na madrugada do primeiro dia, depois do sábado, o Pai, no Espírito, ressuscita o Filho. Ele venceu a morte. Então, esse é o tríduo pascal. Primeiro dia, quinta-feira à tarde e a sexta. Segundo dia, o sábado. Terceiro dia, o domingo. O domingo é o dia mais importante do tríduo pascal e encerra o tríduo pascal. Agora, vamos ver um pouquinho cada um desses dias. Bom, primeiro dia, a quinta e a sexta.
quinta tarde ou quinta noite, a missa na ceia do Senhor. O que faz essa missa? Essa missa recorda, não é? Recorda o mandamento do amor que Cristo nos deu, por isso o lava-pés, para recordar isto, tá certo? Recorda o sacramento do amor que Cristo instituiu, a Eucaristia, e o ministério em função da Eucaristia e de fazer da igreja uma comunidade de amor, o ministério sacerdotal. Então, na missa da ceia do Senhor se recordam essas três coisas: o mandamento do amor, o sacramento do amor, a Eucaristia, e o sacerdócio ministerial. E como é que a igreja faz isso? A missa da ceia do Senhor é uma missa com um tom festivo. Festivo, mas sereno. Festivo, mas grave. Aquela solenidade serena, grave. O sacrário fica aberto, sem o Santíssimo Sacramento. A missa deve começar, a igreja enfeitada, de modo discreto, mas belo. Né? A cor é o branco. É uma missa eucarística. O sacrário está vazio, porque só se comunga no tríduo pascal as hóstias consagradas no tríduo. E, então, no Glória se toca o sino, se toca a campainha, porque significando que a igreja vai silenciar esses sinos que são sinal de alegria. A partir daí se toca a matraca, a madeira. Pois bem, como sinal de luto, sinal de gravidade, de sobriedade. Depois da homilia, o padre faz o lava-pés. Esse lava-pés é para recordar o gesto de Cristo. E o que significa o lava-pés? O dar a vida. Jesus disse, o Filho do Homem veio para servir. E disse qual é o serviço? Dar a vida em resgate da multidão. Por isso ele vai dizer a Pedro, se eu não te lavar, quer dizer, se eu não der a vida por ti, Pedro, tu precisas, Pedro, que eu morra por ti. Você precisa que Cristo morra por você. Se você não aceitar que Cristo morreu por você, você ainda está nos seus pecados. Se eu não te lavar, Pedro, se eu não te servir morrendo por ti, tu não terás parte comigo. Tu precisas que eu seja teu servo. Veja que coisa. Por isso, o celebrante lava os pés, né, para recordar esse gesto de Cristo, para imprimir esse gesto de Cristo. E aí Jesus dá o mandamento do amor. É um mandamento novo, novinho em folha. Porque o Antigo Testamento dizia, olha, amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse isso a um escriba, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas agora ele vai dar um mandamento novo. Esse não vale mais para a gente não, viu? O mandamento novo é, amarás o teu próximo como eu amei. E como é que eu amei? Lavando os pés, quer dizer, dando a vida, até a morte de cruz. Então, Cristo é o modelo e a medida e o critério do amor. Ele só podia dar esse mandamento nessa hora, porque ele ia se entregar. Então, o mandamento do amor. Depois, na missa, a consagração, que tem palavras tão bonitas. Se o padre usar como deveria usar hoje, na Quinta-feira Santa, a oração eucarística primeira, tem lá tão bonito, né? Hoje, neste dia, ele deu a sua vida por nós, ele instituiu a Eucaristia. E no final da missa, vocês sabem, antes, né, depois da oração após a comunhão, então o que sobrou da reserva eucarística, porque devem ser consagradas hóstias para aquela missa da ceia do Senhor e para a Sexta-feira Santa, quando não haverá missa. Então se guardam as hóstias, elas são levadas de modo solene, bem solene, a matraca tocando, os 2 turíbulos, né, as velas, deve ser levado para um altar lateral fora do espaço litúrgico, do espaço celebrativo, devem ser tiradas. Então é levada para o altar chamado da reposição, um altar de reserva. Né? Então, não é exposição do Santíssimo, não se coloca numa custódia, não é uma procissão eucarística, de modo algum. É a igreja cumprindo o convite do Senhor naquela noite, ficai aqui comigo e vigiai. Então se leva de modo solene o Santíssimo e ali ele deve ser adorado pela paróquia, pela comunidade, pelos vários grupos até a meia-noite, de modo solene, se revezando, cantando, né, num tom grave, claro, nada de folia.
mas com todo o amor e com todo o carinho. A partir de meia-noite não se pode mais fazer adoração comunitária, solene, mas só privada, individual. Após a missa se descobre o altar para significar o jejum eucarístico. A igreja não celebra a missa. É por isso que é errado durante o ano deixar o altar descoberto. O altar na liturgia latina sempre fica coberto. Altar descoberto é só na sexta-feira santa e no sábado santo, significando o jejum eucarístico. Ah, mas o altar é lindo para Deus, não é para exibição. Cobre-se. Cobre-se com a toalha branca, de linho ou um tecido parecido, não lustroso, não brilhoso, porque na liturgia latina a toalha branca do altar evoca o sudário, o lençol que envolveu o corpo do Senhor. Então, do cordeiro imolado que ressuscitou. Então, essas invenções, nunca a gente deve dar espaço na liturgia. Tudo tem um sentido que a tradição, com T maiúsculo, a tradição, no sentido bonito da palavra, foi nos legando, nos passando. Então, se descobre o altar, se esvazia a pia de água benta e a pia batismal. Veja, a igreja vai entrando em recesso. Se retira a cruz de dentro da igreja, ou se não se retirar, se vela com um tecido branco ou vermelho ou roxo. Porque agora, veja, a igreja vai se preparar para celebrar a paixão do Senhor. Mas isso é um outro assunto, para um outro vídeo. Até lá, se Deus quiser.